Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título A Necessidade dos Gentios. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será conhecimento de Deus para a salvação. Em segundo lugar, vamos falar sobre reconhecimento da glória de Deus. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre o conhecimento experiencial de Deus que liberta do poder do pecado. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Conhecimento de Deus para a salvação. A relação direta entre Deus e a criação perpassa pela compreensão da natureza de Deus, isto é, pelo entendimento de seus atributos morais e naturais. No escopo desta lição, trataremos somente dos atributos morais, quanto à pureza moral de Deus, para compreendermos como se dá a sua relação com a criação, especialmente com os homens. A pureza moral de Deus. Santidade de Deus. Deus é santo de forma absoluta. Isto quer dizer que nele não habita nenhuma perversidade, nenhum mal e nenhum pecado. Ele é puro e cheio de bondade, sendo o Senhor o perfeito modelo de caráter moral ilibado, que deve ser imitado, ou seja, alcançado em nossa vida moral e espiritual. Vamos fazer uma leitura no livro de Isaías, capítulo de número 6, versículos 1 a 7, que diz o seguinte: Isaías 6, 1 a 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. No livro de Levítico, capítulo de número 11, versículo 44 e 45, diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Portanto, aí está ratificado a santidade de Deus. Como segunda virtude da pureza moral de Deus, nós temos a retidão do Senhor. Deus confirma a sua retidão quando só age segundo e de acordo com os preceitos exarados em sua lei, a palavra de Deus, sendo esta correta, inerrante, infalível e perfeita.
Assim, Deus só faz o que é certo, demonstrando a sua honestidade, a sua coerência entre ordenar e fazer. E isto nos alegra e nos dá a certeza de que podemos, indubitavelmente, confiar nele, depositando a nossa fé somente em Deus. No Salmo 19, do versículo de número 7 ao 11, nós vamos contemplar essa retidão de Deus. Salmo 19, 7, 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Portanto, a retidão de Deus se caracteriza em que ele cumpre, ele faz o que está ordenado na sua palavra. Como terceira e última virtude de Deus quanto à sua pureza moral, aí nós temos a justiça de Deus. Deus, em sua retidão pessoal, age segundo o que é certo e no aspecto de sua justiça. Deus quer que a sua criação, no caso, o homem, haja segundo o seu padrão moral. E se isto não for obedecido, Deus aplica a sua justiça na forma de juízo, conforme a sua lei intrínseca a ele mesmo, punindo ou galardoando o agente sem qualquer tolerância, proteção ou parcialidade. Nós podemos ler na carta de Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Tiago 2, 8 ao 13. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A ira de Deus, ou juízo de Deus, ou julgamento de Deus. Então nós vamos entender agora o que é. Quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, ou também conhecido como juízo de Deus, ou também conhecido como julgamento de Deus, vamos entender neste momento que se trata isso, segundo a Bíblia Sagrada. A ira de Deus não pode ser comparada à ira do homem, que é carregada do desejo de retaliação, de vingança e de uma emoção irracional e por vezes incontrolável. A ira de Deus não é um sentimento, e sim um juízo, ou seja, um julgamento contra quem contraria a lei de Deus. Mais especificamente, contra o pecado.
Quem comete pecado, isto é, a transgressão da lei de Deus, está passível de ser julgado e punido se não houver arrependimento. E isto se observa para preservar incólume a santidade, a retidão e a justiça de Deus. Porque Deus é um justo juiz. Vamos fazer a leitura na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Romanos, capítulo de número 6, carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a ira de Deus é a aplicação do juízo de Deus, do julgamento de Deus com relação àqueles que transgridem a lei de Deus e não se arrependem. E isto vem só a confirmar a santidade, confirmar a retidão e a justiça de Deus. Porque Deus não poderia, na sua santidade, na sua retidão e na sua justiça, deixar os pecadores não arrependidos impunes pelos pecados que cometem. Vamos passar a ver neste momento algumas características da ira de Deus. A ira de Deus tem como fonte o próprio Deus, pois o referencial de santidade, de retidão e de justiça de Deus é que baliza o comportamento e pureza moral que os homens devem alcançar. A ira de Deus, ou seja, o seu juízo, vem do céu, porque Deus habita no lugar santíssimo. A ira de Deus, ela é revelada de forma universal a todos os homens que guardam a impiedade e as injustiças, ou seja, não amam as coisas de Deus e cometem, então, pecados. A ira de Deus tem como causa a supressão da verdade de Deus por parte das injustiças humanas. Portanto, são 4 as características do juízo, do julgamento da ira de Deus. Primeiro, a fonte é o próprio Deus. E ele é o referencial de santidade, de retidão e também de justiça. Em segundo lugar, esse juízo ele vem do céu. Não vem da parte de homens, vem do céu. Porque vem de Deus, vem do céu, que habita no lugar santíssimo. A terceira característica é que ela é revelada de forma universal a todos os homens, para que entendam o juízo de Deus, a justiça de Deus. E em quarto lugar, a causa da ira de Deus é para consertar, ou melhor dizer, corrigir as injustiças humanas que suprimem, as injustiças humanas suprimem a verdade de Deus. Ou seja, tenta anular, acabar, desprezar a verdade de Deus. Conhecendo Deus na criação. Então vamos ler aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18, estas características da ira de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Conhecendo Deus na criação. No contexto geral da santidade, da retidão, da justiça e juízo,
de Deus, todos os princípios destes atributos, eles podem ser conhecidos na criação realizada pelo Senhor. Deus revelou através das coisas criadas o seu poder, sua inteligência, sua criatividade, sua grandeza, sua bondade, sua integridade, sua divindade, seu amor, etc. Para dizer ao homem que eles são indesculpáveis do conhecimento e da existência de Deus. E se mesmo assim o desconhecem, é pela sua rebeldia, pela sua corrupção, pela sua desobediência, com a consequente rejeição à soberania de Deus em suas vidas. Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz exatamente isso. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Além da revelação de Deus, na criação dos atributos morais e naturais de seu ser, o Senhor gravou na consciência do homem intuitivamente o que é certo e o que é errado, segundo um padrão moral de caráter do Senhor. Sendo por isto o homem que não se rende à magnificência de Deus indesculpável, de não ter o conhecimento deste próprio Deus e de saber que o Senhor deseja ter uma relação de plena comunhão com o homem. Romanos capítulo 2, versículos 11 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 11 ao 16. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Portanto, aqui, neste texto, Paulo menciona que o que é certo e o que é errado, Deus gravou na consciência, no coração do homem. Vamos passar agora a estudar o item 2 da lição. E o item 2 diz: reconhecimento da glória de Deus. Muitas pessoas limitam o seu conhecimento de Deus, ou limitam esse conhecimento de Deus ao plano religioso, realizando ritos, cerimônias e outras atividades eclesiásticas, de rituais. Todavia, na verdade, estas pessoas não conhecem a Deus de verdade. Sua relação com o Senhor é meramente de religiosidade. Outros, porém, são, em sua ignorância espiritual, totalmente alheios à vontade e comunhão com o Senhor. Vamos ler em Romanos, capítulo 1, 21 a 23, que fala exatamente sobre isso. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe-se o coração insensato.
Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Portanto, o homem aqui, ele fica alheio à vontade de Deus e de ter comunhão com Ele. E neste aspecto, no texto que nós passamos a ler, vamos trabalhar este texto para compreendermos quais são as atitudes dos homens que não reconhecem a glória de Deus, com base aqui nos versículos que nós lemos e também em outros versículos que a Bíblia menciona. Diz assim, então, como primeira atitude do homem que não reconhece a glória de Deus: eles não glorificam a Deus e nem o agradecem pelas bênçãos recebidas do Senhor, tais como o ar que respiram, o alimento que brota da terra para alimentá-los, a água que cai do céu e estão nos rios, mananciais, que mata a sede, o emprego para ter os recursos financeiros para seu sustento, a família, a saúde, etc. E isso está na parte A do versículo 21 que nós lemos aqui. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, ou seja, não agradecem. Os homens também, como atitude que não reconhece a glória de Deus, possuem pensamentos pífios, com atividades mentais vãs, inúteis, tolas, vazias, cheias de escuridão, que denigram o que Deus criou e o que Ele dá de benefícios para os homens, bem como o que o Senhor é e significa para o homem. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 21, na sua parte B. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Em terceiro lugar, acham que com a sua limitada inteligência são sábios, querendo suplantar a sabedoria de Deus, mas na verdade são tolos e loucos. Romanos capítulo 1, versículo 22 diz: e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mas também na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Portanto, aqui Paulo, ele fala, ele ratifica que a sabedoria, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e que a fraqueza de Deus é muito mais forte do que os homens. E isso ele diz para os judeus, para os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, que são chamados de gentios, e para, de forma universal, todos os homens. Em quarto lugar,
os homens, as atitudes dos homens que não reconhecem a glória de Deus, eles inventam os seus próprios ídolos como seres ou objetos de adoração, tais como homens, ou seja, idolatram homens, imagem de homens ou de animais, objetos místicos inanimados, dinheiro, idolatram dinheiro, os prazeres carnais, a glória humana, o poder humano, através de cargos, de funções, colocando tudo isso em seus respectivos corações, em substituição ao glorioso e poderoso Deus. Romanos, capítulo de número 1, versículo 23, diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. No Salmo 115, versículo de número 1 até o 18, diz assim a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Ainda na carta aos Colossenses, capítulo de número 3, Colossenses, capítulo de número 3, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A degradação moral humana diante de Deus. O culto ao corpo e ao sexo tem marcado negativamente o comportamento moral das sociedades humanas. Os falsos deuses Mamon, dinheiro e riquezas, Pluto, ostentação, e Eros, sexo ilícito, têm dominado o homem sem domínio próprio. Especialmente o falso deus Eros, que promove a prática das aberrações sexuais, tais como relações sexuais entre pessoas não casadas, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, relações sexuais entre pessoas da mesma família, relações sexuais entre adultos e crianças, relações sexuais entre humanos e animais irracionais, relações sexuais entre pessoas vivas e mortas, e tantas outras aberrações, imundícias, que nós colocamos como abomináveis diante do Senhor. Desta forma, por causa das suas concupiscências carnais, os homens abandonam a Deus, não deixando ao Senhor, a não ser a respeitosa escolha de entregá-los a seus próprios desejos carnais imundos. É o que diz
na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 24. Romanos, capítulo 1, versículo de número 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Vamos fazer uma leitura também no livro de Levítico, no capítulo 18, versículos 1 a 30, ou seja, todo o capítulo onde Deus fala sobre a questão dos casamentos ilícitos, das uniões abomináveis, das aberrações sexuais que o homem pratica e Deus reprova. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são. Maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Porque
Com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado como vomitou o povo que estava nela antes de vós. Todo o que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Esta adoração ao corpo e às relações sexuais ilícitas muda a verdade de Deus em mentira. Rejeita a glorificação do Senhor para adoração a falsos deuses e transgride a vontade de Deus, se lançando então nestes erros. Estes pecadores não arrependidos receberão, sem sombra de dúvidas, a justa punição, segundo a justiça de Deus, pelos seus atos. E nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo de número 1, carta aos Romanos, capítulo de número 1, do versículo 25 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A visão absoluta de Deus é a que o homem deixe pai e mãe e se una em casamento à sua mulher, e os dois formem uma só pessoa, e que tenham filhos, e os criem em temor ao Senhor, que não se apeguem às riquezas desse mundo, que a traça corrói, e que amem a Deus e ao próximo como a si mesmo. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 21 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 2, versículo 21 a 24, melhor dizendo, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher,
estavam nus e não se envergonhavam. Podemos ler ainda no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 6, versículo 19 a 21, o seguinte. 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos também fazer uma leitura em Provérbios 14, Provérbios 14, versículos de número 26 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Portanto, aqui temos que criar os nossos filhos, ter os nossos filhos em nós mesmos. Ter o temor do Senhor, porque é refúgio. E refúgio sólido para os nossos filhos e para nós mesmos. Voltando então para o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 22, versículos 34 a 39, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 22, 34 a 39. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos então agora para o item 3 da lição. O conhecimento experiencial de Deus que liberta do poder do pecado. O poder do pecado. O homem, infelizmente, em sua natureza pecaminosa, tem enveredado por caminhos ainda mais tortuosos, abomináveis e desleais a Deus. Especialmente em nossos dias, eles se afastam e o negam descaradamente. Assim, o Senhor entrega estes homens aos seus próprios desejos, para se afundarem cada vez mais no lamaçal do pecado e receberem a justa punição. Romanos, capítulo de número 1. Vamos voltar então à carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 30. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. 21 a 31. 28 ao 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural,
e sem misericórdia. Neste texto lido agora, nós podemos sistematicamente identificar pelo menos 21 sentimentos pecaminosos apontados pelo apóstolo Paulo como reprováveis pelo Senhor. Então vamos aqui relatar quais são esses, já que nós fizemos a leitura. Primeiro, injustiça. Fazer o que é errado para prejudicar uma outra pessoa. Segundo, malícia. Planejar e se satisfazer com o que é errado, de forma a prejudicar outrem. Terceiro, avareza. Cobiçar e acumular bens materiais, sem se importar do modo como se obtém as riquezas. Quarto, maldade. Praticar a perversidade de forma a prejudicar e maltratar as pessoas, sem se importar com a magnitude das consequências de qualquer ordem que possam ser causadas a essas pessoas. Quinto, a inveja. Ter raiva ou desgosto por causa da prosperidade de outrem. Sexto, homicídio. Tirar a vida de uma pessoa. Sete, contenda. Promover brigas e discussões. Oitavo, dolo. Ser falso, causando danos e traindo a confiança das pessoas. 9. Malignidade. Pensar em coisas malignas com o intuito de prejudicar outrem, sendo sempre um mau caráter. 10. Difamadores. Reclamar e se maldizer de seu estado de sua vida social, econômica, espiritual, etc. 11. Caluniadores. Falar mal de uma pessoa, denegrindo seu caráter moral. 12. Aborrecidos de Deus. Odiar tudo que é de Deus, demonstrando alto nível de impiedade. 13. Insolentes. Insultar e desprezar as pessoas como se elas não tivessem nenhum valor e se regozijar com o sofrimento dos outros. 14. Soberbos. Achar que é melhor e tem mais valor que os outros, sendo arrogantes e orgulhosos. 15. Presunçosos. Se vangloriar em si mesmo e serem ostentadores. 16. Inventores de males. Inventar males com o objetivo de prejudicar e destruir os outros. 17. Desobediente aos pais. Não obedecer e nem honrar seus genitores. 18. Insensatos. Não ter entendimento das coisas e ser extremamente estúpido. 19. Pérfidos. Não cumprir os contratos com direitos e deveres assumidos verbal ou escrituralmente. 20. Sem afeição natural. Não ter amor por ninguém e nem por si próprio. 21. Sem misericórdia. Pessoas cruéis e que destroem as pessoas de forma implacável. Pessoas que estão envoltas neste rol de ações pecaminosas. Sabem que estão passíveis de uma sentença severa de Deus, materializada na morte espiritual. Porém, pela insensibilidade da alma e pela falta de Deus em seu coração, continuam a cometer toda sorte de pecados e ainda incentivam que outros também façam os mesmos pecados que eles fazem. Romanos capítulo 1, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículos 26 a 31, diz assim a palavra do Senhor. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo,
horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus é a justiça divina em nós. A palavra de Deus registra que não existe um só homem justo. Não há um justo sequer. O homem por si só não tem justiça própria. E por isso não pode chegar aos parâmetros da santidade, da retidão e da justiça de Deus. Porém, aprove a Deus, em seu infinito amor e misericórdia, tomar ou tornar o homem justo. Porque o desejo de Deus é que todo homem se salve. É em Jesus Cristo, Filho de Deus, que não conheceu o pecado, que nele se fez pecado, para que nós, homens miseráveis que somos, fôssemos feitos justiça de Deus. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 20 diz: não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo 2, versículo 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, isto é, bom e aceitável, diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestres dos gentios, na fé e na verdade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Só podemos chegar a alcançar a justiça de Deus em sua santidade, retidão, se nós tivermos a fé em Jesus, porque foi nele que Jesus, ou que Deus Pai, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Logo, se conhecemos verdadeiramente Jesus pela fé, apesar de sermos injustos, então nós seremos declarados justos na justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Conheceremos o poder de Deus em nossas vidas e não estaremos sob o domínio do pecado, e sim sob o domínio do Espírito, vivendo segundo as virtudes do fruto do Espírito Santo, para a nossa própria salvação em Cristo Jesus, não tendo, portanto, nenhuma condenação diante de Deus, recebendo a abençoada recompensa dada pelo Senhor. E agora nós vamos ler Romanos capítulo 3, versículos 24 a 26, que diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 a 6 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Portanto, é em Jesus que nós alcançamos o padrão moral da justiça de Deus. É na fé em Jesus que somos justificados. Concluindo a aula de hoje, Deus é amor, mas também é um justo juiz, que recompensa aqueles que o temem e pune os impiedosos, os iníquos, os ímpios, segundo a justiça divina que é absoluta. O amor e a justiça de Deus não se contraditam, pois Deus, em seu infinito amor, deu o seu Filho Jesus como expiação nossa, para que a justiça divina fosse preservada em nós, através da fé em Jesus, viabilizando a nossa salvação, alinhada à santidade, retidão e justiça de Deus. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.